Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo em Provérbios. Eu gostaria de trabalhar um versículo do capítulo 20 de Provérbios, onde nós vamos, essa noite, trazer uma palavra para nós de confiança, de esperança, de descanso no Senhor Jesus. Porque nós vamos ver que Ele é e enfatizo e destaco o vingador. Então, abramos a Bíblia em Provérbios, capítulo de número 20, apenas o verso de número 22. Provérbios 20, 22, a palavra do Senhor assim nos diz: Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Em 2012, 14 anos atrás, estreou aquele que ainda hoje é considerado um dos filmes de maior renome e sucesso para todas as faixas etárias e, de certa forma, para praticamente todos os quatro cantos deste mundo. O filme cujo título Vingadores, baseado numa equipe de super-heróis de quadrinhos, conta a história de pessoas com habilidades que lutaram contra uma ameaça que estava intentando acabar com a vida na Terra. O deus da trapaça, o deus da mentira, Loki. E uma das coisas que possibilitou a vitória dessa equipe de vingar aqueles que haviam já morrido em prol dessa batalha foi quando o personagem menos esperado de todos na época ele se prontificou e se dispôs a se sacrificar em uma manobra para que o mal fosse contido. No final das contas, ele não morreu, afinal é um filme, e então o mal foi derrotado. E assim eles se imortalizaram, vamos dizer assim, como um grande filme e uma grande equipe Vingadores. Mas bem antes do filme, ou bem antes do surgimento dessa equipe nos quadrinhos, a palavra de Deus, ela já nos mostra que nós temos, desde o início, o Vingador. Por cerca de 36 vezes na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, nós temos textos que mostram e que apontam para Deus, seja na pessoa do Pai ou na pessoa do Filho, Jesus, como o vingador. E também apontando para a sua obra, a obra de redenção, a obra de salvação, o maior milagre, como acabamos de cantar, também como uma vingança, chamado Dia da Vingança. E não é diferente aqui no verso 22 do capítulo 20 de Provérbios, onde Salomão, ele mais uma vez recupera aquilo que já havia sido dito antes a respeito do Senhor, como o vingador, e com isso nós veremos então a esperança que o povo de Deus tem pela promessa de que Deus é o vingador. A esperança que o povo de Deus, Israel no Antigo Testamento, a igreja, o Israel de Deus, eu e você, no Novo Testamento, temos diante da promessa de que Deus é o vingador. E essa esperança revela dois aspectos: a nossa insuficiência de vingar o mal contra nós, realizado contra nós ou por nós, e a suficiência divina em vingar o mal a partir da redenção. Nós vamos ver, em primeiro lugar, a nossa insuficiência humana por causa da queda em vingar o mal na criação, e depois nós vamos ver a suficiência divina na pessoa do Filho, na pessoa do Verbo que se fez carne, Cristo Jesus, em vingar o mal a partir da obra da redenção.
Não vamos trabalhar os 36 textos, vamos apenas trabalhar algum deles para que os irmãos entendam como que a Bíblia nos conduz a essa visão do Senhor como o vingador. Não precisamos esperar uma equipe, não precisamos esperar pessoas com habilidades especiais, não precisamos esperar que a ficção se torne realidade, porque o que nós temos ao nosso lado, se como nós vimos agora há pouco no Salmo 46, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, então você tem o vingador. Isso nos dá esperança. Em primeiro lugar, porque se dependêssemos de nós, seríamos insuficientes para vingarmos o mal na criação. Nós podemos ver isso, por exemplo, no profeta Isaías, quando no seu capítulo 64, verso de número 6, um texto bastante conhecido, ele então profere duras, mas não obstante, verdadeiras palavras vindas da parte de Deus ao dizer: nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. O que Isaías está querendo dizer é que, na verdade, a luz de Deus, a luz do justo juiz, a luz daquele que é santo, 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 não há inocentes. Nenhum de nós é inocente. Talvez você que está aqui essa noite, você foi algo de alguma injustiça, e você clamou por vingança, e essa vingança não veio da parte de homens, essa vingança não veio da parte de instituições, mas, mesmo que você tenha sido alvo de uma injustiça, você também é um agente de injustiça. Eu também sou um agente de injustiça, por causa da queda, por causa dos nossos pecados. Existe um mal fora, mas existe um mal dentro. Como essa semana, acompanhando uma pregação em cima do capítulo 7 de Daniel, e ali o preletor sabiamente mostra que o texto nos revela que existem feras terríveis que buscam mexer com a ordem, trazendo uma desordem lá fora, mas também essas feras estão dentro de nós. Essas feras fazem parte de corações caídos, corações demasiadamente corruptos, que podem ser alvos de injustiça, que serão alvos de injustiça, mas que também serão agentes de injustiça. E é isso que o texto nos ensina. Não só Isaías, mas o próprio Senhor Jesus, no capítulo 15, o capítulo onde ele se define como a videira verdadeira, no verso de número 5, ele diz: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele não está dizendo, olha, sem mim quase nada vocês podem fazer. Sem mim, alguma coisa vocês conseguem fazer. Não, ele está dizendo, sem mim, nada podeis fazer. E nada é nada. Porque tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que nós somos é graças a Ele. O fôlego de vida foi dado por Ele. Os recursos que nós temos é proveniente da criação que Ele criou, não nós. Não só a vida física, mas o maior de todos os dons, se já fomos alcançados por Ele, a vida eterna, a graça maravilhosa. Então, sem Ele nada podemos fazer. É por isso que Salomão então traz essa palavra, uma palavra para acalmar os nervos, uma palavra para tranquilizar, uma palavra para confrontar a mim e a você, principalmente quando nos fazemos de vítima das circunstâncias, quando nos fazemos de vítima dos outros, quando nos fazemos de vítima da sociedade, quando nos fazemos de vítima na igreja e ansiamos pela vingança para fazer jus ao nosso nome, que somos inocentes. E Salomão está dizendo, não, ninguém é inocente, nem mesmo eu, embora infelizmente Salomão, em um determinado momento da sua vida, ele se esqueceu disso. Por isso que ele diz, não digas, vingar-me-ei do mal. Não é porque você não tem apenas poder para vingar do mal que é cometido contra você no seu trabalho, na sua casa, na escola, com pessoas na rua que zombam, confrontam, fazem chacota da sua fé.
Mas é porque, devido ao pecado, devido à queda, você também não tem pureza, você também não tem a inocência, você também não tem a santidade para se vingar. É por isso que a cultura pop, ela lucra absurdamente com essas histórias cada vez mais de super-heróis. Por quê? Traz a ideia de que eles fazem aquilo que as pessoas comuns não são capazes de fazer, não podem fazer. Mas mesmo eles são falhos. E aqueles que acompanham ou que têm um quê de interesse nesse assunto, vão saber que todos eles, até mesmo o mais bondoso, o mais virtuoso, todos eles, em algum momento na história, vai mostrar um calcanhar de Aquiles, vai mostrar uma falha de caráter, porque todos nós pecamos, todos nós carecemos da misericórdia do Senhor. E por carecermos da misericórdia do Senhor, é que Ele, e somente Ele, é o vingador. Porque nós somos insuficientes, impotentes, impuros para resolver o problema que nós mesmos causamos, através dos nossos primeiros pais, os nossos representantes pactuais, Adão e Eva. Mas a beleza da fala de Salomão é que o texto não somente revela a não condição minha e sua e de nenhuma pessoa na história humana, no passado, presente e futuro, para vingar o mal que assola a criação, o mal que contamina a criação, o mal que contamina a cultura, que contamina a moral, que contamina a educação, que contamina a ciência, economia, política, que contamina igrejas, que contamina pessoas, casamentos, famílias. Só Deus. E é isso que nós vemos em segundo lugar. Porque se o texto, à luz de tudo aquilo que a palavra de Deus diz, revela a insuficiência humana por causa da queda de vingar o mal na criação, em segundo lugar, a boa notícia que o evangelho do Senhor Jesus nos mostra é que há suficiência divina em vingar o mal a partir da redenção. E o próprio Senhor, o próprio vingador, não poucas vezes diz isso na sua palavra. E uma das primeiras se encontra em Deuteronômio, capítulo 32, a partir do verso 35, quando ele mesmo diz ao seu povo: a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Porque o dia da sua calamidade está próximo, o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e já não há nem escravo nem livre. Então dirá: as outras nações, aqueles que não são povo de Deus, onde estão seus deuses? E a rocha em que confiava? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam vinho de suas libações. Levantem-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós outros. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Isso não é Moisés falando. Isso é o próprio Deus. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. O que é Homem de Ferro, Capitão América, Hulk? O que é os grandes vultos da história? O que é os grandes imperadores, os grandes homens, os homens célebres, diante do vingador? Aquele que é o único capaz de dizer, de ter autoridade, de ter o direito e o dever de ser o vingador e falar: eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Pastor, mas a Bíblia não fala que Deus é misericordioso, Deus é bom, que Deus é santo, que Deus é amor? Sim. Mas você não pode tirar da essência desse Deus aquilo que você não agrada, que a Bíblia revela. Que Ele é justiça, que Ele é santo, que Ele se ira, que Ele é fogo consumidor.
Ah, não, essa parte eu não gosto. Eu prefiro o Deus de amor, eu prefiro o Deus que é bondade, o Deus que é misericórdia, o Deus que é graça, o Deus que é perdão. Parabéns, você está inventando um Deus. Um falso Deus não gera verdadeira redenção, verdadeira salvação. O único capaz de gerar verdadeira redenção é o verdadeiro Deus, que também mata, que também traz enfermidade. Onde estava Deus quando fomos acometidos pela pandemia? Onde ele sempre esteve, sentado no alto e sublime trono, governando tudo e todos. E a partir dessa pandemia, fazendo com que a sua santidade, a sua justiça se manifestasse. Em meio a um mundo em que cada dia mais e mais tem vivido na irreverência, no destemor a esse que é o vingador. Mas não somente nós temos essa declaração dura e real, dada pelo próprio Senhor, aqui em Deuteronômio, como nós temos o autor de Hebreus recuperando essa fala, no capítulo 10, versos 30 a 31. Embora, resumindo todo esse discurso que Deus havia proferido ao seu povo, momentos antes deles adentrarem na terra prometida, em Hebreus 10, versos 30 a 31, o autor diz: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E aí todos aqueles versos que nós lemos em Deuteronômio, o autor de Hebreus ele resume nessa frase, que não deixa de ser menos assustadora. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que é a ira de um monstro verde radioativo comparado com a ira do Deus vivo? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele, e somente ele, é o vingador. Mas como nós lemos, ele não virá vingar todas as pessoas. Ele virá para vingar o seu povo. Então, quem não fizer parte do povo de Deus, não será alvo dos benefícios do vingador. Será alvo do ataque, da ira desse que é o vingador. E que não será apenas doloroso, não será apenas uma enxaqueca, não será um câncer em estado terminal. A palavra aqui, pelo autor de Hebreus, diz: horrível coisa. Isso é o Evangelho. O Evangelho é revelar para pessoas que reconhecem que são insuficientes, que são impotentes, que são imerecedoras, que são indignas, como nós vimos na mensagem passada. Mas alguém, graciosamente, alguém, imerecidamente, se levantou para assumir o lugar, vingando não só o mal que cometem contra nós, mas vingando o mal que eu e você cometemos contra o outro, contra nós mesmos. E o pior de todos os males, a ofensa contra o próprio Deus Santo. Por isso que Deus, por isso que o Senhor, e somente Ele, é o vingador. E como nós acabamos de ler, Ele mesmo, que não segue a nossa pauta, que não segue a nossa agenda, que não segue essa cultura imediatista, Ele diz: a seu tempo. Não é isso que nós vimos quando foi lido o texto de Deuteronômio? Em que ele diz: a seu tempo virá a retribuição. Não é no seu tempo, não é no meu tempo. Essa pessoa que está fazendo da sua vida no trabalho ou na sua escola quase que um inferno, você fala: Senhor, o Senhor não está vendo isso? O Senhor não vai intervir em prol do seu servo? Como diz a tua palavra, minha vingança.
pertence ao Senhor, não a mim, no tempo dele. Não é no meu, não é no seu. É por isso que Salomão começa o verso, ele termina o verso 22, espera pelo Senhor. Salomão não está dizendo, olha, enquanto Deus não vem para vingar o mal cometido contra você ou cometido por causa de você, murmura, reclama. Que Deus é esse? Que mundo é esse? Que igreja é essa? Que vida é essa? Que trabalho é esse? Que casamento é esse? Que família é essa? Que filhos são esses? Não, ele está dizendo, espera pelo Senhor. E por que é uma promessa? Porque o texto não está dizendo, espera pelo Senhor e talvez ele vai te livrar. Espera pelo Senhor, porque quem sabe ele não vai te livrar, não. É promessa. E toda promessa na Bíblia, ou já foi cumprida em Cristo Jesus, ou será cumprida em Cristo Jesus. Fato. O que nós cantamos agora há pouco. Não conheço amanhã, mas sei o que já fez. E pelo que eu sei que ele já fez, e que ele é fiel para cumprir, o que virá amanhã, está revelado na palavra, acontecerá. Não sei o dia, não sei a hora, não sei com qual idade, não sei em qual momento da minha vida estarei, mas é promessa. E quando nós olhamos as vezes em que o próprio Senhor Jesus menciona como que será essa volta, isso mostra que é algo que pegará a humanidade de surpresa, não o seu povo. Não porque o povo de Deus sabe quando ele voltará, mas porque o povo tem certeza diante daquilo que a própria palavra de Deus nos diz de que ele voltará. A maior certeza que um cristão tem nem é a morte, porque talvez ele voltará antes de morrermos. A maior certeza que um cristão tem é que Jesus voltará. E é aquilo que o profeta Isaías chama de o dia da vingança. Aquele que na sua primeira vinda veio como cordeiro para salvar o perdido. Na sua segunda vinda ele virá como leão da tribo de Judá, rugindo para amedrontar, para não só derrotar, mas destruir, condenando eternamente os seus inimigos, os inimigos do seu povo. Se em 2012 nós tivemos o lançamento do filme Os Vingadores, 7 anos depois nós tivemos o filme que de certa forma encerrou essa saga de cerca de 10 anos e 22 filmes, Vingadores Ultimato. E no final do filme há uma cena em que nós vemos a grande ameaça, o grande vilão no seu momento de maior apogeu, dizendo, eu sou inevitável. E, no momento, o personagem que anteriormente estava disposto a se sacrificar e não chegou a ser necessário, ele então realiza o sacrifício definitivo, ao declarar, eu sou o Homem de Ferro. E muitos vibram ao lembrar da cena, muitos vibraram quando viram pela primeira vez. Foi algo impactante, foi algo que esmagou vários outros filmes de outrora, se consagrando como filme de maior bilheteria, uma história que ainda hoje é contada e recontada. Mas deixa eu te falar uma coisa, mesmo você que é entusiasta disso assim como eu, isso nem se compara ao impacto global, universal, que ao mesmo tempo será um misto de alegria e gozo para aqueles que são seu povo, para aqueles que perseveraram até o fim, para aqueles que não foram adoradores da besta, mas para as demais pessoas será horrível, será amedrontador, será terrível e não haverá escapatória. O único inevitável nessa vida, nessa história, é o juízo que virá
da parte do Senhor Jesus, que é o vingador. O mal que, desde a cruz, já está derrotado, mas ainda não aniquilado por completo. Quando ele voltar, será inevitável. E enquanto ele não voltar, você ainda pode não ser alvo de cair nas mãos desse Deus vivo. Basta você receber essa mensagem, se quebrantar e parar de achar que você é capaz de fazer alguma coisa. E parar de achar que o seu dinheiro vai resolver alguma coisa na sua eternidade. Que a sua inteligência, mesmo o seu conhecimento bíblico, desassociado da iluminação do Espírito Santo, obviamente, vai resolver alguma coisa da sua eternidade. Que a sua família, que o seu legado, que o seu nome, que a sua reputação vão te ajudar. Quando ele voltar, será inevitável. E no estalar de dedos, ou como em Apocalipse diz, num olhar, todos os inimigos cairão. Não é uma luta de igual para igual. Quando ele voltar, acabou. Não tem escapatória. Não tem mais segunda chance. Você tem a oportunidade hoje de se resolver. Porque existem dois tipos de pessoas. Existem aquelas, à luz da palavra de Deus, que reconhecem que são imerecedoras e recebem a graça de ter o vingador como seu protetor, e aqueles que ainda insistem em achar que dão conta, que são suficientes, que são autônomos, e terão a desilusão, e terão a infelicidade, não de virar pó, como que aconteceu com os inimigos no final do filme Vingadores Ultimato. Não haverá aniquilação, haverá sofrimento eterno para todo sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Um fogo que não se apaga. O próprio Senhor Jesus foi o que mais pregou sobre o inferno. Mas não precisa ser assim, o final da sua história. Porque o vingador, para aqueles que creem nele, para aqueles que se quebrantam, para aqueles que se humilham na presença dele, ele se torna o protetor. Por isso eu e você podemos e devemos esperar e confiar nessa promessa. Não é uma questão de se ele nos vingará, mas de quando ele nos vingará. E quando Jesus voltar, e ele voltará, nossa esperança será recompensada. Nossa insuficiência será exaltada. Mas para os maus, para os praticantes da maldade, para os que o rejeitaram em vida, será inevitável o juízo.